Pessoal, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. O que a gente precisa saber para a prova? Os 5 pontos importantes. Primeiro, o diagnóstico, como é feito, classificação da gravidade para a gente conduzir esse paciente numa emergência, classificação sintomática para como é o tratamento no dia a dia, quais são os critérios para oxigênio domiciliar, lembrando que oxigênio domiciliar e cessar o tabagismo são as estratégias que vai diminuir o avanço da doença pulmonar obstrutiva crônica. E por fim, a última, qual é o critério para a gente entrar com corticoide se esse paciente está aí com eosinófilo elevado. Então, primeiro, como faz o diagnóstico? Espirometria, a relação VF1, volume expiratório forçado no primeiro segundo, sobre a capacidade vital forçada, que menor do que 0,7, está feito o diagnóstico. Gravidade. A gravidade é feita através do VF1, ou seja, através do volume expiratório forçado no primeiro segundo, a gente vai saber a gravidade desse paciente. Leve de 81 para cima, de 80 a 51, ele é moderado. De 50 a 30, ele é grave. Menos de 30, ou seja, 29, ele é um paciente muito grave. E com base nisso, a gente define a nossa conduta na urgência. Se ele tem um VF1 de 81, ou seja, 81 para cima, ele vai ser conduzido com um broncodilatador de ação curta. Se ele é moderado ou grave, esse paciente vai receber broncodilatador, mais corticoide oral, mais antibiótico. Vamos falar o antibiótico agora, tem um asterisco aí. E por fim, se ele tem um VF1 menor do que 30, ou seja, 29, ele já tem que receber tratamento hospitalar. Antibiótico-terapia, principais agentes virais. Pensando em pneumonia bacteriana, que levou, a principal causa que leva o paciente com DPOC no pronto-socorro exacerbado é uma pneumonia, tá bom, pessoal? Então, se eu penso em bacteriana, se o laboratório fala a favor de uma bacteriana, eu penso em haemófilos e vou tratar com azitromicina. Quando eu vou pensar em estáfilo, pode ser uma pneumonia que está exacerbando esse paciente com DPOC, e o agente é o estáfilo. Aquele paciente que teve internado recentemente, aquele paciente que recebeu antibiótico há menos de 3 meses, aquele paciente que tem uma capacidade vital expiratória menos do que 30, 29, também eu tenho que pensar nesse paciente, ou aquele que está recebendo corticoide sistêmico, eu também tenho que pensar em estáfilo, ok? E claro, se é estáfilo, a gente pensa aí em oxacilina. Bom, agora qual é a situação que a gente vai definir o tratamento domiciliar? É em cima de 2 perguntas. E para simplificar aquele quadro super louco, se você já assistiu a aula e até hoje não aprendeu, pensa o seguinte: se dentro do caso clínico esse paciente relata que tem dificuldade ao caminhar, junto com o colega da mesma idade, está ficando para trás, só isso aí já é informação para esse paciente entrar com o uso diário de broncodilatador de ação prolongada, ok? Qual outra situação? Se esse paciente tem história de 2 exacerbações em 1 ano, levou ele no pronto-socorro, esse paciente tem que fazer uso de broncodilatador de ação prolongada, formoterol. Agora, qual é a outra situação? Se esse paciente tem a união dos dois, ele além de ter essa falta de ar caminhando junto com o colega, tá ficando para trás, ou se ele tem 2 exacerbações em 1 ano, esse paciente tem que fazer terapia combinada. Para fechar, não quis falar e falar agora para não confundir, lembre-se também que se esse paciente teve uma internação em 1 ano, a conduta dele é com broncodilatador de ação prolongada. Para finalizar, vamos falar sobre as indicações para terapia de oxigênio domiciliar. Bom, se ele estiver saturando abaixo de 88, esse paciente já tem indicação de terapia oxigênio domiciliar. Se ele estiver saturando de 89 para cima, mas ele tem uma hipertensão pulmonar, cor pulmonare, se esse paciente tem um hematócrito acima de 55%, esse paciente tem indicação de receber oxigênio em casa. E a questão da corticoide, quando a gente vai fazer o uso de corticoide nesse paciente? Quando a gente tiver com eosinófilo acima de 300 ou história de exacerbações agudas, aí a gente considera o uso de corticoide. Beleza? Então é isso, valeu!